Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o medo de ser feliz. Muitas pessoas podem dizer assim: eu queria muito ser feliz na minha vida, ser mais feliz do que eu realmente sou. Eu gostaria muito de ter uma vida muito melhor, mas quando vem aquele sentimento de que você vai ser feliz, a pessoa se sabota. Isso é triste, né? Mas acontece. E às vezes o nosso inconsciente nos sabota. Vou deixar aqui o Jesusinho para vocês verem. O nosso inconsciente nos sabota porque nós não nos achamos merecedores da felicidade. Aí o que acontece? Nós inconscientemente começamos a não aceitar certas regalias, certos privilégios. Não nos achamos privilegiados, por mais que muitas pessoas desejariam muito e ainda rezam para ter uma vida como a nossa. Nós sempre olhamos para a vida dos outros. Não, mas aquela pessoa já tem uma casa própria quitada. Aquele fulano ali já tem um carro quitado. Aquele Beltrano ali passou no concurso público. Mas a minha amiga já casou. Minha outra amiga já está grávida. Então, muitas vezes nós ficamos nessa comparação com a vida alheia. E quando essa comparação ela chega, muitas vezes nos deprime, porque não é a nossa vida, porque não foram as nossas escolhas. Na verdade, o seu planejamento reencarnatório não é igual ao meu. Cada um de nós tem um planejamento reencarnatório idealizado por Jesus e que nós aceitamos. E na hora que nós aceitamos esse planejamento reencarnatório, nós ainda fizemos outras escolhas. O nosso destino flexível, já falei em outros vídeos para vocês, mas eu posso repetir aqui. E no nosso destino fixo, algumas coisas tinham mesmo que acontecer para provar a nossa persistência, a nossa boa vontade, a nossa fé, a nossa evolução espiritual, o quanto nós conseguimos amar, perdoar, relevar e ter misericórdia pelos defeitos dos outros. Então, as provações, meus irmãos, lamentavelmente, vão continuar existindo até a gente encarnar no mundo celeste. Porque nós precisamos de provas para sermos as pessoas que nós almejamos ser. Mas as expiações, elas tendem a diminuir agora no período regenerativo da humanidade. Então, muitos de vocês me perguntam assim: Manu, quando você faz aquelas consultorias espirituais gratuitas, né, no canal, no vídeo, você fala com todo o seu conhecimento? Sim, porque é todo o meu conhecimento aqui nessa playlist Curando a Alma, que você pode ir lá nas playlists do Projeto Regenerar Espiritual e você vai ver que tem mais 9 vídeos para você. Que esse não é o único vídeo da nossa playlist. E você assistindo um por um, você vai vendo que eu estou falando de conteúdos profissionais, mas aprofundando nas questões do espírito, da alma, porque o nosso projeto Regenerar Espiritual, ele é beneficente. E nós trabalhamos no neurodesenvolvimento para manter a parte beneficente de doação para vocês. Assim, nós conseguimos também ecoar a nossa felicidade, porque a vida só tem sentido quando nós nos sentimos realizados. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Depois que nós somos consolados, curados, encaminhados para o caminho do bem, nós queremos distribuir isso para as outras pessoas, é natural. Eu assisto muitos vídeos no YouTube de temas que eu acho muito interessantes, independente se a pessoa é famosa ou não é.
Se aquele conteúdo é interessante, ele vai alimentar a minha alma. Se aquele conteúdo não for interessante, ele não vai alimentar a minha alma, então tchau. Então você ser feliz também está vinculado à sua nutrição. Com o que você está nutrindo a sua alma? Porque a felicidade, ela não é material, ela é imaterial. Apesar das coisas materiais nos proporcionarem momentos de bem-estar e alegria, sem um propósito firme, sem um porquê, sem um para quê ou para onde, a pessoa pode ter todo o dinheiro possível, ser trilionária e não vai conseguir conquistar essa felicidade, porque está faltando essência na sua alma. Enquanto pessoas às vezes muito humildes, que nesse momento só têm dívidas, que estão morando de favor, que estão numa situação muito delicada, elas estão irradiando felicidade, porque elas estão fazendo a vontade de Deus e estão se realizando com algo bom na vida delas. Claro que eu estou falando aqui de extremos, mas nós também temos pessoas muito ricas e muito felizes, que aproveitam dos seus recursos para ajudar crianças e adolescentes carentes, que auxiliam instituições de caridade, que ajudam familiares, muitas vezes que nem merecem, mas essa pessoa está ali contribuindo com o próximo e se sentindo útil com os bens materiais, mas também doando de si a paciência, o amor, o carinho, o ouvido, uma escuta mais qualificada, doando às vezes o seu tempo de pleno sábado ensolarado, lindo e maravilhoso, e a pessoa está ali evangelizando, está ali palestrando, está ali auxiliando na assistência social e espiritual de uma série de famílias necessitadas, dando a sua saúde para o trabalho de Deus. Então é isso que traz a verdadeira felicidade das pessoas. Você compartilhar dos seus tesouros. Então, quais são os seus tesouros? Pausa esse vídeo, anota aí. Os meus tesouros são esses e esses. Eu vou me sentir feliz se eu conseguir compartilhar alguns deles? Vide a parábola dos talentos, quando Jesus diz que um homem saiu a semear e jogou as sementes em terra boa, em terra espinhosa, em terra seca, em terra árida. Em alguns locais, a semente foi queimada, sufocada e não conseguiu germinar. Mas onde a terra era boa, ela conseguiu ser acolhida e frutificar, crescer e tornar-se uma árvore produtiva e frondosa. Então, isso faz de todos nós, independente da nossa situação de saúde, financeira, emocional. Eu sei que nesse final dos tempos regenerativos, nós estamos iniciando agora essa transição planetária, muitos estão com sofrimentos emocionais muito profundos. Muitos de nós, né, não me retiro disso, de situações muito complexas. Mas o que nós podemos doar para o nosso próximo? Ouvir um pouquinho a história do outro, não querer apenas que o outro ouça a nossa história, que o outro resolva os nossos problemas, mas nós sim, por meio da prece, do amor, do bem-querer do outro, possamos fazer a nossa parte. Bem, não é fácil também ser feliz quando nós temos que nos desvincular de algum grupo que está sendo um grupo nocivo à nossa evolução espiritual. Eu trabalhei em CRAS por 5 anos, vocês sabem disso, que é o Centro de Referência da Assistência Social do Governo Federal.
E aqui no Distrito Federal, apesar de eu ser estatutária, atendi muitas famílias, e dessas famílias, muitas mulheres que já tinham o seu núcleo de mulheres que sempre se reuniam para realizar atividades, inclusive maledicentes. Então, essas mulheres dificilmente elas se desvinculavam desse grupo para não desestruturar. Então, eram sempre grupos de reclamações, de maledicências, de brigas, de problemas. Então, elas estavam sempre ali envolvidas numa egrégora de pobreza, de miséria, de necessidade. Então, muitas vezes, quando as assistentes sociais faziam grupos e oficinas para que elas despertassem a sua cidadania, procurassem um curso, procurassem um emprego, procurassem um serviço para fazer, elas não conseguiam fazer isso de uma forma individual. Então, elas permaneciam anos e anos. Algumas estavam há mais de 10 anos, mais tempo do que eu estava no CRAS, no mesmo ciclo de necessidade, e elas já estavam interligadas nessa energia de querer tudo de graça, de reclamar toda semana, de fazer ouvidoria contra os servidores, de perturbar os vizinhos, de pedir coisas para os seus familiares, e todas, inclusive, compartilhavam informações de como continuar nesse ciclo. Então, era muito difícil uma delas romper, né? Porque olha só, quando a gente tem um ciclo muito ríspido, se a do meio rompe, esse ciclo se desfaz. Isso também acontece nas famílias. Quando eu estudei genograma familiar, eu percebi que a egrégora energética também pode gerar felicidade ou uma cultura de infelicidade. E como a gente desagrega essa cultura de infelicidade? Criando novos hábitos mais felizes. Eu lembro quando meu marido se casou comigo e começou a falar sobre minimalismo, aquilo para mim era algo muito inédito. E eu ficava pensando, como é que eu vou viver com tão pouca roupa? Como é que eu vou viver com coisas pequenininhas? Né? Ter que se satisfazer só com o celular, no máximo um iPad. Como é que eu vou me satisfazer só com um instrumento musical? Né? Só o hang drum aqui. Sem comprar outros, sem comprar outras coisas. Tudo medido dentro da minha mínima necessidade. Mas com os anos eu fui percebendo que ele estava com razão e que aquilo começou a me trazer leveza, paz, tranquilidade, felicidade, porque eu tinha menos coisas para limpar em casa. Eu tinha menos móveis para passar panos e lustramóveis. Eu tinha menos preocupações com comida, porque a geladeira só tinha essencial para a semana. A gente só tem um banheiro em casa para 3 pessoas, é o suficiente. Eu tenho só um banheiro para lavar. A nossa varanda, que é o nosso bem-estar, é a parte que a gente investiu mais nesse aluguel. E aí, com essa troca de materiais dentro de casa, tudo mais fininho, tudo mais leve, tudo mais consciente, né? Porque a gente tem que ter uma compra consciente, nós temos que ter um pensamento mais consciente dentro das nossas condições financeiras de trabalhadores, muitos de nós. Eu fui parando para pensar, poxa, isso me traz felicidade, isso me dá tempo para estudar inglês, isso me dá tempo para treinar uma música, isso está me dando tempo
para estar com meu filho quando ele está comigo. E quantas pessoas são infelizes hoje, justamente por causa do apego. O apego emocional aos seus filhos, o apego emocional ao seu casamento, o apego emocional àquele emprego que não faz bem para a pessoa, aquele apego emocional à casa, que o bairro é horrível, mas a pessoa quer porque quer continuar morando ali. Os vizinhos já odeiam você. Você não conseguiu entrar em sintonia com aquelas pessoas, mas você está apegado, apegada a coisas dentro do seu sistema de crenças que está complicando a leveza da sua felicidade. Então, somente com esse sentimento de desprendimento daquilo que realmente não é importante, que só vai pesar na nossa vida, é que nós começamos a experimentar os primeiros raios de luz da felicidade, da leveza na Terra. Que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a felicidade relativa na Terra. Tem alguns psicólogos e coaches que não gostam quando eu falo isso, né? Eu falo assim, olha, ninguém é 100% feliz. Aí eles falam, não, mas existe como você programar a sua mente e ser sempre feliz. Aí dá vontade de dizer mesmo, como? Porque eles acreditam na lei da atração e que você pode estar sempre atraindo coisas boas para sua vida. Mas e se você tiver algumas coisinhas para ajustar no seu destino fixo? Que você precisa ali da sua mandala espiritual, do seu mapa astral, para ver onde que você vai ter problemas. E esses problemas é que vão te tornar uma pessoa forte, uma pessoa que na próxima encarnação vai ser muito mais feliz do que você é nessa. E se esses problemas, esses desafios são necessários para que você se purifique e se torne uma pessoa melhor? Pare e pense sobre isso. O quanto nós estamos sempre evoluindo e melhorando. Deus não nos dá nada que não seja necessário. Então, muitas vezes eu já me revoltei com algumas injustiças que eu pensava assim, meu Deus, eu fiz tão menos do que a outra pessoa que falta tanto, não cumpre horário, não trabalha direito, eu me esforço tanto, por que que eu não consigo me destacar aqui no meu serviço, igual outras pessoas que fazem tão menos e se destacam? Aí, muitas vezes Deus diz, não tá na hora. Não é verdade? Quantas vezes nós já desejamos coisas, situações e até mesmo pessoas que não eram corretas para nós. Aquela amizade não era boa para você. Aquele emprego não era bom para você. Aquele setor de trabalho não era para você ficar muito tempo ali. Existem outras coisas melhores. Deus só dá o melhor para cada filho dentro das nossas condições de carregar isso dentro de nós. Então pare e pense sobre isso e analise se você não está em um grupo que não está te permitindo ver além e que essa egrégora energética, tanto da sua comunidade quanto da sua família, não está te fazendo feliz. E você precisa respirar novas crenças e novas circunstâncias. Aos pouquinhos você precisa buscar alternativas mais saudáveis, mais leves, mais livres para a sua vida. Não é uma decisão fácil, eu já tive que fazer muitas mudanças nessa encarnação, acho que mais de 10, em que meu ciclo social foi mudando, em que meu ciclo de amigos foram ampliando, meu ciclo de conhecidos é imenso.
E eu fui percebendo que foram ótimas escolhas depois. Pense nisso e viverás, como diria o nosso mestre, superando os mares fortes e as tempestades da vida. Então, não tenha medo de ser feliz. Vamos encerrar essa playlist com uma oração muito profunda. Nosso mentor espiritual que está aqui me intuindo de fazer a prece dele, que é a essência da prece de Luiz Afonso Cagner. Acompanhe conosco. Deus, nosso Criador divino, excelso na sua perfeição, justo na sua perfeição, ensina-nos a servir como, a pensar com clareza, agradecer com humildade todas as nossas dádivas, todas as nossas luzes e ao nosso merecer.